Corpo de Bombeiros do Paraná estima que pelo menos 30 pessoas estejam soterradas após deslizamento de terra em rodovia. Mais de 8.600 pessoas precisaram deixar suas casas devido aos temporais registrados por todo o Brasil nos últimos dias. Valor das tarifas de embarque nos aeroportos serão reduzidas no ano que vem. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova projeto que garante gratuidade no metrô, trem e ônibus para idosos com mais de 60 anos. Plenário retoma julgamento presencial da chamada revisão da vida toda sobre contribuições previdenciárias feitas ao INSS antes de 94. Nova tática de criminosos para furtar ou roubar motoristas. O golpe do carrinho do supermercado. Twitter retira a função que combatia a desinformação sobre a Covid-19 em meio a aumento de casos. E os preparativos para o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus com o tema A Decisão, para estimular uma reflexão sobre a mudança que Jesus pode fazer. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 2 pessoas morreram no deslizamento de terra na BR-376, provocado pelas chuvas na segunda-feira no estado do Paraná. O Corpo de Bombeiros estima que pelo menos 30 pessoas estejam soterradas com base no total de veículos que ainda se encontram embaixo das terras e em informações de familiares de possíveis vítimas. Mais de 8.600 pessoas precisaram deixar suas casas devido aos temporais registrados por todo o Brasil nos últimos dias. De acordo com os dados atualizados hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é a mesma. Mais chuvas até segunda-feira, com alertas para a maior parte do país. No litoral dos 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há áreas classificadas com alerta vermelho, que significa risco de incidentes graves como deslizamento de encostas e grandes alagamentos. A previsão é que o nível da água supere a marca de 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. No Paraná, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 6 pessoas com vidas do deslizamento de terra e trabalham ininterruptamente para encontrar pelo menos outras 30. O estado registra mais de 560 desalojados e desabrigados. Já em Santa Catarina, são cerca de 180 desalojados e 13 desabrigados. 8 municípios já emitiram decreto de situação de emergência. Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul são as únicas da federação que não possuem áreas de alerta laranja, quando há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Todas as outras 23, sim, segundo o Inmetro. Minas Gerais é a que apresenta uma das situações mais críticas, com mais de 4.100 pessoas fora de suas casas e 39 municípios em situação de emergência, com pelo menos 2 mortes já confirmadas. No sul da Bahia, o município de Prado informou que as chuvas deixaram cerca de 3.000 pessoas desalojadas. No Espírito Santo, são mais de 700. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento presencial da chamada revisão da vida toda no Instituto Nacional do Seguro Social. Pela tese da revisão, todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias. Com isso, parte dos aposentados poderá aumentar seus rendimentos. Em março, o caso estava sendo analisado pelo plenário virtual da Corte quando o julgamento foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O placar já estava definido de maneira favorável aos pensionistas, por 6 votos a 5. Apesar da interrupção de Nunes Marques, a expectativa era que hoje o Supremo apenas anunciasse o resultado do julgamento. Isto porque, em junho, a Corte mudou o procedimento a respeito dos pedidos de destaque, quando o julgamento foi iniciado com o voto de ministro aposentado, como é o caso.
Uma lei de 1999 trouxe novas regras para a aposentadoria e introduziu uma de transição, que usava o marco de julho de 1994, por ser o momento de implantação do Plano Real para combater a hiperinflação. Quem começou a contribuir depois disso não é afetado pela decisão do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal será tomada na análise do caso de apenas um aposentado, mas tem repercussão geral e deverá ser observada por juízes e tribunais de todo o país. A aplicação da segunda dose da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos foi retomada a partir de hoje na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação do imunizante será feita em 63 pontos de vacinação da cidade. A imunização para esta faixa etária havia sido interrompida no dia 10 de novembro e foi retomada devido ao recebimento de 27 mil doses de vacinas da Coronavac. A secretaria informou que a aplicação da primeira dose para as crianças de 3 e 4 anos continua suspensa em razão da pequena quantidade de doses recebida nessa remessa. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan, foi aprovada em julho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser distribuída para essa faixa etária. O órgão regulador também liberou em setembro a aplicação da Pfizer para a faixa etária de 6 meses a 4 anos, mas o Ministério da Saúde ainda não deu nenhuma estimativa de compra ou distribuição desse imunizante. A imunização será feita em postos específicos. O endereço dos locais pode ser consultado no site da Secretaria. É necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. A arrecadação dos estados e do Distrito Federal com o ICMS somou 30 bilhões e 590 milhões de reais em outubro, queda de 13,2% comparado com o mesmo mês de 2021, sendo a maior no Rio de Janeiro, de 26,6%. Os dados consideram as 23 unidades da federação que informaram a Receita ao Ministério da Economia. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base para o projeto que regulamenta o segmento de criptomoedas no Brasil. A matéria, que é da autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, será enviada para a sanção presidencial. O projeto já havia sido aprovado desde abril pelo Senado, mas estava travado na Câmara desde junho. Neste mês, diversas entidades e empresas enviaram uma carta à Casa pedindo agilidade na aprovação do texto, visando o desenvolvimento do mercado no país e conferindo maior segurança e confiabilidade aos consumidores brasileiros. O projeto de lei estipula que as criptomoedas ou ativos virtuais de valor podem ser negociados ou transferidos por meios eletrônicos, além de poderem ser utilizados para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Segundo Áureo Ribeiro, o autor da proposta, a medida visa combater a prática de crimes envolvendo os criptoativos, como a lavagem de dinheiro, e criar mecanismo de proteção aos investidores. As empresas terão 180 dias para se adequarem às novas regras. Só então a lei entrará em vigor. O documento ainda define a criação de uma licença para prestador de serviços virtuais, que consiste em pessoas jurídicas que executem os seguintes serviços: troca em nome de terceiros de moedas virtuais por moeda nacional ou estrangeira, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferência deles, custódia ou administração, mesmo que de instrumentos de controle, participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. O projeto também prevê um novo tipo de crime de estelionato para ser acrescentado no Código Penal. Serão atribuídos de 4 a 8 anos de reclusão e multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento. Sobre os órgãos reguladores do mercado, o projeto define que os criptoativos considerados valores mobiliários estarão sob responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários,
enquanto os ativos que não se encaixam na categoria serão regulados por outro órgão a ser nomeado pelo Poder Executivo. E veja a seguir, valor das tarifas de embarque nos aeroportos serão reduzidas no ano que vem. E veja também, Twitter retira a função que combate a desinformação sobre a Covid em meio ao aumento de casos. O valor das tarifas de embarque nos aeroportos serão reduzidas no ano que vem. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A redução nas tarifas de embarque é de cerca de 26,5% e vale para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, Confins, em Minas Gerais, e o aeroporto aqui de Brasília. A título de exemplo, no aeroporto de Guarulhos, a taxa de embarque doméstico hoje é de R$ 40,26. Com essa medida, vai cair para R$ 29,63. A tarifa internacional vai cair de R$ 71,26 para R$ 52,44. Essa redução nos valores foi possível graças à lei do voo simples, que extinguiu a taxa de contribuição das concessionárias ao Fundo Nacional da Aviação Civil. Esse reajuste vale a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que garante gratuidade no metrô, trem e ônibus para idosos com mais de 60 anos. Para entrar em vigor, a proposta precisa passar pela sanção do governo paulista. O projeto de lei que garante a gratuidade no transporte público do estado de São Paulo para pessoas com 60 anos ou mais deve entrar em vigor a partir de janeiro de 2023. A proposta inicial enviada pelo governador paulista ao Legislativo pedia que o benefício fosse concedido apenas para as pessoas dessa faixa etária em situação de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Mas o texto foi modificado pelos deputados estaduais e ampliou o benefício para todo o grupo dessa faixa etária, que vai de 60 a 64 anos. Quem tem 65 anos ou mais já tem a gratuidade garantida por lei federal. Com a aprovação, o grupo da terceira idade vai ter a gratuidade garantida no metrô, nos trens metropolitanos da CPTM e nos ônibus da MTU, por meio de bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível que pode ser suspenso ou cancelado caso haja uso indevido do benefício. A gratuidade para o grupo de 60 a 64 anos está suspensa na cidade e no estado de São Paulo desde janeiro de 2021. O desemprego caiu entre agosto e outubro para o menor nível do período desde 2014. Segundo o IBGE, a população ocupada no mercado de trabalho bateu recorde histórico. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 8,3%. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o número equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor nível para o período em 7 anos. Em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, houve queda de 0,8 ponto percentual. Nesse mesmo período, o rendimento mensal subiu e chegou a R$ 2.754. O número de trabalhadores sem registro em carteira bateu recorde histórico. São 13.400.000 brasileiros nessa situação. O número representa um aumento em relação ao trimestre anterior. No ano, a alta foi de 1.400.000 pessoas. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25.400.000 pessoas. Isso significa uma queda de 1,8% no trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99.700.000 pessoas. Um novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O mês de dezembro praticamente chegou, né, Beatriz? E vai verdade. passar rapidinho, muito rápido. E muitas famílias começam a pensar já na ceia de Natal. Mas alguns itens tiveram aumento em relação ao ano passado, como a carne.
Por isso, o cardápio deve ter menos proteína e mais criatividade para a escolha dos pratos. Pratos como a arroz à grega, o pernil, a maionese, a salada de batata, a farofa e, claro, o panetone são produtos que não podem faltar em uma ceia de Natal. Nesse ano, a busca pelos alimentos mais tradicionais dessa época já começou. E você, o consumidor, vai precisar fazer caber no bolso para garantir esses pratos tão tradicionais. E isso vai acontecer por causa do aumento no valor de itens básicos, como é o caso da maionese, do leite condensado e de tubérculos, como a cenoura e a batata inglesa, alimentos que estão na maior parte das receitas natalinas. E essa variação pode chegar a 16,2% nesse ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o que pode afetar o bolso do brasileiro. Isso é, agora o consumidor vai precisar desembolsar mais para ter os mesmos produtos no menu de Natal. E além da inflação, o que pode ter contribuído para esse aumento nos valores foram as mudanças climáticas. Então, na véspera do Natal, um pouco do desafio vai ser a feira livre. Ela vai se apresentar mais cara do que no Natal passado. Agora, a gente não compra muito de raízes, né? As famílias gastam um pouco de dinheiro, apesar do aumento que eles vão apresentar, em torno desses itens, né? A maior despesa fica com as proteínas, né? Seja um frango especial, seja um pernil ou mesmo um bacalhau, esses itens são os que pesam mais na ceia. Entre os itens que terão maior peso no orçamento estão a clássica maionese, com 30% de aumento, e as aves, com alta de 5%. E olha, nem a sobremesa vai escapar. O leite condensado pode apresentar uma alta de 32,6%. A manteiga, utilizada em muitas receitas, um aumento de 23,1%. E o açúcar, 5,9%. Em contrapartida, a carne de porco e o arroz registraram queda de 3% e 4,6%, respectivamente. Se a gente comparar com 2021, as proteínas não tiveram um grande aumento. A alta desses produtos perdeu para a inflação. Isso significa que eles vão pesar no orçamento do consumidor, mas será de forma sutil. E é sempre importante lembrar que, desde 2020, muitas famílias priorizaram o isolamento social. Mas com a vacinação de grande parte da população, elas voltarão a se reunir, o que pode ajudar a deixar essa ceia mais barata. Então, nessa reunião, há a possibilidade de dividir um pouco as despesas da ceia, né? E normalmente é assim, marca-se um lugar, né? E aí cada um leva alguma coisa e acaba não pesando para ninguém. O problema maior é quando a família tem que arcar sozinha com toda a despesa para a composição da sua ceia, né? E aí o orçamento ficaria realmente mais apertado, né? E além de juntar a família, outra dica para economizar na hora de montar a sua ceia de Natal é pesquisar bastante os produtos da lista de compras e não deixar para a última hora. Assim, o consumidor consegue escolher o produto com calma e comprar apenas o que é necessário para compor a ceia da data mais especial do ano. Após o Banco Central dos Estados Unidos afirmar que o ritmo das altas de juros no país pode começar a cair já a partir da reunião do Comitê Federal de Mercado aberto de dezembro, o dólar fechou em queda pela terceira vez seguida nesta quarta-feira, de 1,63%, cotado em R$ 5,20 na venda, menor cotação de fechamento desde 9 de novembro. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,42% aos 112.486 pontos. O Banco Global Britânico HSBC, fundado em 1865, terá diversas agências fechadas na Grã-Bretanha. Segundo a agência bancária, o principal motivo para o fechamento das unidades é por conta da mudança no comportamento dos clientes. O HSBC, considerado o sexto maior banco do mundo em termos de ativos sob gestão, fechará 114 agências a partir de abril de 2023. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo credor bancário. Esse é o anúncio de fechamento mais recente de uma série de avisos de bancos de varejo no país, enquanto desistem cada vez mais de suas redes para tentar cortar os custos. A justificativa vem em torno também sobre o tráfego de clientes nas agências.
Segundo informações do banco, em 75% das agências que devem fechar, o fluxo de presença caiu pela metade nos últimos 5 anos, uma tendência que se acelerou desde a pandemia. O HSBC, assim como seus pares como o Lloyds Banking Group, que também fechou agências nos últimos meses, culpou a mudança no comportamento dos clientes pela mudança, dizendo que os clientes estão cada vez mais embarcando nos bancos online. A agência bancária londrina afirmou ainda que irá se reinventar, já que 9 em cada 10 transações no banco agora são feitas digitalmente. Dessa forma, o banco anunciou um investimento de dezenas de milhões de libras para efetuar algumas atualizações e melhorias nas suas 327 agências restantes pelo território britânico. Além disso, eles esperam renovar a cara do banco em sua forma digital e atrair o público para a sua utilização de aplicativos e transações. A rede social que mais tem se falado ultimamente, o Twitter, voltou a ser o foco das atenções no dia de hoje. O motivo é que, em meio ao aumento de casos de Covid pelo mundo, a plataforma retirou a função que combatia a desinformação sobre a doença. Com a reversão da política de controle à desinformação, o Twitter abre espaço para um potencial aumento de alegações falsas. A medida foi altamente criticada, tanto por usuários quanto por autoridades, já que nas últimas semanas, algumas localidades do mundo, como a China e o Brasil, têm relatado um aumento nos números de casos relacionados à doença. A mudança também ocorre em meio às preocupações com a capacidade do Twitter de combater a desinformação, depois que demitiu cerca de metade de sua equipe, incluindo os envolvidos na moderação de conteúdo. As medidas específicas que o Twitter abandonará não ficaram imediatamente claras e a empresa não respondeu imediatamente a um pedido para compartilhar as informações. No início da pandemia em 2020, o Twitter adotou uma série de medidas, incluindo rótulos e mensagens de avisos em postagens com informações contestadas sobre a crise da saúde e uma estrutura para que os usuários removessem tweets que apresentavam informações falsas prejudiciais relacionadas principalmente às vacinas. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, disse há um mês que criará um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos para poder lidar com assuntos desse tipo. Mas nesse meio tempo, a utilização da plataforma para proliferar inverdades sobre o assunto poderá ser um risco social. E veja a seguir, presidente Joe Biden vai enviar conselheiro de segurança para conversar com Lula. E veja também, nova tática de criminosos, o golpe do carrinho do supermercado. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no hotel onde está hospedado em Brasília. No radar político, a articulação para aprovar a PEC do Bolsa Família. Lula segue em Brasília nesta quarta-feira. Logo cedo, publicou nas redes sociais que está trabalhando na transição para um governo de todos os brasileiros e informou que hoje é dia de conclusão dos relatórios preliminares dos grupos setoriais. Nesta quarta, o grupo do Meio Ambiente apresentou um diagnóstico preliminar da área em coletiva de imprensa. Hoje nós estamos concluindo o primeiro relatório. Nele, 4 pontos são trazidos. Medidas emergenciais que precisam ser adotadas para rapidamente trazer de volta um protagonismo positivo para o Brasil, para sair dessa situação de pária. A questão orçamentária, que precisa ser trabalhada imediatamente, para que não se comprometa mais ainda o próximo ano. Temos também a parte organizacional do Ministério, que a gente vai ver com um pouco mais de calma. E, obviamente, como mudar esse quadro, mexendo nos decretos, em todo um conjunto de normativas que desmontou
praticamente a estrutura do Estado brasileiro de trabalhar o meio ambiente. O que nós precisamos é liderar pelo exemplo, porque nós podemos ter as melhores formulações. Se não dermos conta de reduzir desmatamento, se não dermos conta de reduzir a taxa de perda de biodiversidade, se não dermos conta de criar novos instrumentos para que a gente possa mostrar que é possível fazer mais do que dizer, a gente não vai ter conseguido nada. Paralelamente ao trabalho dos grupos temáticos da equipe de transição, Lula segue atuando para a aprovação da PEC do Bolsa Família. Na manhã desta quarta-feira, o presidente eleito se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui no hotel onde Lula está hospedado em Brasília. No período da tarde, o encontro foi com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Lula, Lira e Pacheco discutem a aprovação da PEC do Bolsa Família, que abre espaço fiscal para o pagamento do auxílio social de R$ 600, mais um benefício de R$ 150 por criança de até 6 anos, fora do teto de gastos. O texto, protocolado pelo senador Marcelo Castro, já está apto a tramitar. Atualmente, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a definição de um relator. O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, disse que essa semana o texto não deve ser analisado na comissão. Ele afirmou que é necessário discutir o tema com a Câmara. Tem que compatibilizar com a Câmara dos Deputados. Uma emenda constitucional não se trata separadamente com um prazo tão curto. Tem que compatibilizar o calendário da Câmara com o calendário do Senado. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que o texto será discutido com a urgência que o tema demanda e acredita que a proposta pode ser votada já na semana que vem. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Então, deve andar já nos próximos dias, imediatamente, com um senso de urgência e de prioridade, a PEC da transição, primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai enviar um conselheiro de segurança para conversar com Lula na próxima semana no Brasil. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o assessor para a América Latina, Juan Gonzalez, vão se encontrar com o presidente eleito Lula pela primeira vez em Brasília. Na pauta da reunião devem estar a posse de Lula e uma possível viagem dele a Washington ainda no primeiro semestre de 2023. O governo norte-americano já havia iniciado contatos com a campanha de Lula e o próprio presidente eleito teve um encontro com o encarregado de negócios da embaixada ainda em setembro. O presidente americano Biden foi um dos primeiros chefes de Estado a cumprimentar Lula pela vitória em uma posição articulada pelos norte-americanos, a fim de reconhecer imediatamente o resultado eleitoral e ajudar a evitar maiores questionamentos. 5 carros alugados pelo presidente Joe Biden pegaram fogo menos de 24 horas após serem devolvidos. Os veículos foram alugados na semana passada pelo Serviço Secreto, responsável pela segurança do presidente. As informações que circulam na imprensa norte-americana é de que os carros foram usados por Biden e pessoas ligadas a ele durante um passeio nas ilhas de Nantucket, no norte do país, durante o feriado de Ação de Graças que aconteceu na última quinta-feira. Os 5 carros sofreram perda total e tiveram a parte frontal completamente queimada. Um dos carros, um SUV Ford Expedition, tinha recal de segurança por um problema na bateria, já que havia causado incêndios em outras ocasiões. O chefe do Corpo de Bombeiros disse que a corporação não acredita que tenha sido um incêndio criminoso, mas que estão investigando o que poderia ter iniciado o fogo. O Brasil é o país da 6ª maior indústria automotiva do mundo. No fechamento de 2021, mais de 2 milhões de carros foram produzidos. Ainda assim, a média de idade dos veículos em circulação é a mais elevada desde 1995, com 10 anos e meio de uso, segundo o levantamento realizado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Se a compra do carro novo nunca foi um sonho acessível para a maioria, hoje em dia a situação está ainda mais difícil. O Renault Kwid 0 km mais barato do Brasil sai por R$ 66.590. O mesmo modelo com 3 anos de uso, ainda que nas versões mais simples, passa dos R$ 40 mil no mercado de usados, sendo que custava R$ 33.290 quando novo em 2019.
Como se não bastasse, nestes 3 anos o brasileiro perdeu 21% do seu poder de compra, segundo dados do IPC. Isso quer dizer que o que se comprava com R$1.000 na época, hoje é preciso desembolsar R$ 1.210. No fim do mês, a diferença no orçamento das famílias é grande. O aumento sucessivo nos preços também traz de volta um fenômeno típico do mercado automotivo das décadas de 80 e 90. Há 30 anos, comprava-se um carro 0 km para ganhar com a sua valorização de mercado. O cenário fiscal é sempre outro grande fator de complicação. Segundo a ANFAVEA, Associação dos Fabricantes de Automóveis, o aumento da taxa de juros reduziu o volume de vendas, uma vez que o público que depende de financiamento tem enfrentado maiores barreiras bancárias. A viabilidade das emissões de créditos está menor do que em anos anteriores, tal qual as dificuldades de receber uma concessão dos bancos. Quem sempre está melhor blindado contra isso é a parcela da população com maior poder aquisitivo. Tanto isso é verdade que, ao contrário do Brasil de 30 anos atrás, os carros que se figuram entre os mais vendidos não são mais os que compõem o segmento de entrada, mas sim os SUVs e a líder de mercado Fiat Strada, uma picape. A maior parte da gama desses modelos está acima de R$100 mil. Diante de todos os contextos, o Brasil está dando marcha ré no que diz respeito à renovação de sua frota. E as perspectivas, ao menos no curto prazo, não são de mudança desse panorama. O Jeep Compass, fabricado a partir de 2018, é alvo de uma ação civil pública por parte do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Segundo o MPF, o modelo apresenta 22 defeitos e a empresa pode arcar com uma multa de R$50 milhões. A Procuradoria aponta mais de 3 mil reclamações registradas no site Reclame Aqui. Pede um recall de todas as unidades fabricadas a partir de 2018 e acusa também a Secretaria Nacional de Trânsito por ter aprovado o carro para venda. O Jeep Compass é o SUV de porte médio de maior sucesso no mercado brasileiro. Segundo o Ministério Público Federal, o Jeep Compass apresenta 22 defeitos que não foram resolvidos pela montadora, como o aumento do custo de pedal de freio e gases no sistema de frenagem, ruído excessivo nos freios amortecedores e motor, perda de estabilidade durante paradas bruscas, consumo excessivo de combustível, falhas recorrentes na parte elétrica no sistema start-stop, barulho e ineficiência do ar-condicionado, pane elétrica total, falhas na central de multimídia, falhas e barulhos na caixa de câmbio, falha no sistema ARLA32 e nos sensores dianteiros, traseiros e laterais, defeito nas bombas de óleo com baixa pressão, barulhos na turbina do turbo, problema nos freios a ponto de falharem completamente, defeito na injeção eletrônica e no motor dos veículos e na coluna de direção, falhas que permitem a presença de óleo no radiador, o que ocasiona problemas na transmissão, problemas no alternador e no trocador de calor de transmissão e o aumento da emissão de óxido de nitrogênio em desconformidade com as disposições da resolução do CONAMA. A Stellantis informou que não foi comunicada judicialmente e que vai tratar do assunto no âmbito legal. Entre as providências pedidas pelo Ministério Público Federal está até mesmo a compra dos carros. Golpe do retrovisor, falso acidente e sabotagem do veículo. Alguns exemplos da criatividade de criminosos para furtar e roubar motoristas. As táticas dos gatunos não têm limites, viu, Beatriz? E nem fim, um novo golpe tem colocado em alerta cidadãos que vão ao supermercado. Um vídeo que circula pela internet demonstra como acontece o ataque. A cena é a seguinte: ao perceber que um carro está prestes a sair do estacionamento de um mercado, o bandido empurra um carrinho em direção à traseira do veículo, sem ser notado. Quando a motorista vai dar ré e percebe o carrinho, para o carro e desce para tirá-lo dali. Enquanto isso, o criminoso entra pela porta do passageiro e sai rápido, com aparentemente uma sacola, sem que a mulher perceba. E detalhe, ele ainda fecha a porta. A gravação, que não foi feita no Brasil, foi compartilhada no Instagram por um policial federal que ressalta que este tipo de crime pode acontecer em qualquer país.
Ou seja, não é um caso isolado. Então, a primeira dica é não dar oportunidade para a ação do criminoso. Como diz aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Mas quem imaginaria uma artimanha como essa? E agora que você sabe que é possível, não saia do carro e continue com a manobra em baixa velocidade para conseguir ir embora. Mas não se engane, existem outras possibilidades de dar o golpe, como forjar uma batida traseira, colocar uma pedra para dificultar a saída, sujar ou cobrir com um papelão o vidro traseiro ou dianteiro e até entupir propositalmente o escapamento. Vale lembrar de sempre estar atento ao seu redor e facilitar a saída do seu veículo, sem demorar para ir embora ao entrar, principalmente se estiver sozinho ou sozinha. E a seguir os resultados dos jogos de hoje na Copa do Mundo do Catar. E veja também os preparativos para o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus com o tema A Decisão. O nosso rei do futebol voltou a ser internado. Segundo o boletim médico, Pelé foi internado ontem. O craque brasileiro sofre com câncer de cólon e segue em tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o anúncio feito pela assessoria do ex-jogador e pelo último boletim médico, Pelé foi internado para uma reavaliação do seu tratamento quimioterápico do seu tumor de cólon. Ele está em um quarto comum e não houve a necessidade de hospitalização em UTI. Ainda de acordo com o boletim, o ex-jogador da seleção brasileira tem pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. Mas essa não é a primeira internação de Pelé por causa do câncer. Em 2021, quando a doença foi descoberta, ele foi hospitalizado em agosto. Já a segunda internação ocorreu em dezembro. Em seu perfil nas redes sociais, Kelly Nascimento, filha do ex-jogador, disse que não tem surpresa e nem emergência sobre o estado de saúde do pai. Kelly também agradeceu todo o carinho e amor que tem recebido. O câncer de cólon e reto é o terceiro mais comum entre homens e mulheres no Brasil. Esse câncer tem origem na mucosa que reveste o intestino. A prevenção do câncer de cólon está associada à alimentação saudável e a bons hábitos regulares. Ao que parece, a internação do atleta do século é apenas uma rotina e logo Pelé estará bem e torcendo pelo hexacampeonato brasileiro. Um estudo recém-publicado mostrou que fazer exercícios pela manhã reduz o risco de AVC e infarto. A tensão e o medo de ver sua seleção ser eliminada. Para chegar a essa conclusão, quase 90 mil adultos com idade entre 42 e 78 anos foram observados por um período de 8 anos. Nenhum dos participantes tinha doença cardíaca no início da pesquisa. Durante o período, eles utilizaram rastreadores de atividade física por 7 dias seguidos, e os pesquisadores monitoraram a internação ou a morte relacionada a um derrame ou doença arterial. Os pesquisadores registraram que 3.000 participantes desenvolveram doenças vasculares e 800 tiveram um derrame. Constataram ainda que os participantes mais ativos, entre 8 horas e 11 da manhã, tiveram os menores riscos de doenças cardíacas e derrames, em comparação com pessoas com outros horários de pico de atividades. Depois de ajustar fatores como idade e sexo, eles descobriram que os participantes que eram mais ativos no início e no final da manhã Depois de ajustar fatores como idade e sexo, eles descobriram que os participantes que eram mais ativos no início e no final da manhã tiveram um risco 16% menor de adquirir doenças cardiovasculares, em comparação com outro grupo, e tiveram um risco 20% menor de acidente vascular cerebral, em comparação com o grupo que realizava exercícios em outros horários. Embora sejam necessários mais estudos para entender melhor como a atividade matinal pode reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames, os pesquisadores levantaram a hipótese a ver com relógio biológico, pois as pessoas que costumam se exercitar de noite podem comer mais tarde e também acabam acordando mais tarde, o que afeta a saúde de um modo em geral. Pela primeira vez, um remédio conseguiu desacelerar a destruição do cérebro pelo Alzheimer.
O experimento feito com voluntários deu fim a décadas de tentativas falhas em tratamentos experimentais contra a doença. Uma pesquisa publicada pelo New England Journal of Medicine mostrou que o remédio lecanemab é capaz de amenizar o declínio cognitivo resultante do Alzheimer em até 27% durante 18 meses de uso. Os pesquisadores realizaram um estudo de fase 3, onde o medicamento foi testado em 1.795 pessoas de 50 a 90 anos com Alzheimer em seu primeiro estágio. Os participantes foram divididos em 2 grupos, onde 897 receberam placebo e 898 o medicamento lecanemab. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que ataca o sistema nervoso. No decorrer do tempo, a doença ganha força no cérebro, principalmente em neurônios que afetam a memória, raciocínio e a fala. O medicamento foi feito com o objetivo de enfrentar a proteína beta-amiloide, que se aloja no cérebro de pacientes com a doença. Mesmo com um saldo positivo, o remédio apresentou efeitos colaterais em pelo menos 25% dos pacientes que foram tratados, enquanto apenas 7,4% que utilizaram placebo tiveram reação. Cerca de 17% dos pacientes que utilizaram o medicamento tiveram sinais de sangramento cerebral, enquanto o grupo que tomou placebo, apenas 9%. O inchaço cerebral também foi um dos efeitos colaterais, atingindo 12,6% das pessoas que tomaram o remédio, contra 1,7% daquelas que receberam placebo. 13 mortes foram registradas ao final da pesquisa. 6 receberam o lecanemab e 7 o placebo. Segundo os pesquisadores, nenhuma morte teve relação com o medicamento. Nos Estados Unidos, os dados da pesquisa já estão sendo avaliados por órgãos reguladores para autorizar um uso mais extenso do medicamento. O Dia do Evangélico é celebrado em diversas datas diferentes de acordo com a região e cidade do Brasil. Hoje, dia 30 de novembro, por exemplo, é comemorado pelos evangélicos de Brasília, data considerada como feriado e marcada por festas, cultos e fóruns de música gospel, além de palestras onde são discutidos assuntos referentes à religião. Segundo o IBGE, mais de 42 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, o que dá em média 1 a cada 3 pessoas. A região norte do país é a que apresenta o maior número, segundo o censo de 2010. Teatro, orquestra, coral, dança, todas as manifestações artísticas se misturam para narrar o momento histórico do nascimento de Jesus no especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. E já está quase tudo pronto para a apresentação que será exibida no dia 24 de dezembro na Hit TV. Vibração, alegria. E olha que esse é só o ensaio da grande apresentação de fim de ano da Igreja da Graça. A cada ano, o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus traz um enredo diferente. E em 2022, o tema é a decisão. O espetáculo vai estimular uma reflexão nos espectadores sobre a mudança que Jesus pode fazer em suas vidas. O tema ele surgiu quando eu estava orando e eu falei, Jesus, o que pode ser diferente? 6 anos à frente de um especial, o que eu posso trazer de novo? E aí Deus ele abriu nos meus olhos e apenas disse, revele ensinamentos do meu nascimento. Quando eu nasço em um lugar, tudo se torna diferente. O diretor-geral e roteirista do espetáculo conta que a mensagem começa a ser transmitida por meio da peça teatral que traz a história de uma adolescente. Próximo ao Natal, a jovem faz uma pesquisa sobre o assunto na internet e, ao clicar em um link desconhecido, ingressa uma viagem no tempo. E lá ela encontra com o profeta Isaías, com o anjo Gabriel, José, Maria, e ela então recebe ensinamentos. E eles também extraem coisas dela e é muita emoção. Vê aquela jovem ali? Ela é Maria e ela não sabe, mas dará luz ao filho. Ela é Maria? São ensinamentos, desde as profecias sobre o nascimento de Jesus, que nós devemos trazer para o tempo atual e que fazem toda a diferença nos dias de hoje. As cenas se misturam a muita música e dança em um grande musical.
Por exemplo, essa música que está sendo retratada aqui atrás de mim, entra numa parte em que o profeta Isaías fala com a personagem principal. Olha, para você ter um Natal diferente, você precisa entregar tudo que você tem e é a Deus. E é o título dessa canção, né? Te entrego o meu tudo. Todos os ministérios da igreja participam do elenco, formado por 150 pessoas. Desde o nosso primeiro ministério, que é o CQV aqui na igreja, Crianças que Vencem, até a terceira idade envolvida. Vocês vão encontrar pessoas ali com mais de 70 anos cantando, com mais de 70 anos dançando, com toda a empolgação, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. E até uma música com interpretação em Libras está prevista no espetáculo. A música que eles vão retratar é justamente sobre recomeçar. Para muitas pessoas, quando perdem uma audição ou quando perdem um ente querido, não conseguem recomeçar. Então, através dessa dança feita com Libras, nós vamos demonstrar e mostrar que é possível recomeçar e ter uma vida linda e esplêndida com Jesus nascendo em nossas vidas. Sob o comando do pastor Rogério Rosa, a Orquestra da Igreja da Graça também tem participação especial no evento. E o coral apresenta 2 canções que prometem emocionar o público. Tem até coreografia, né, pastor? Poxa, com certeza. Porque já pensou nós cantando aquela música alegre, todo mundo parado? Não. Nós estamos falando de vida, que Jesus nasceu. Então, se ele nasceu, nós temos que passar isso para o povo, para o público que estarão assistindo. E para nós é uma alegria imensa, porque a gente já sente Jesus dentro de nós. Então, a gente consegue transmitir isso com maior facilidade. A gravação da grande apresentação natalina será no próximo dia 15 de dezembro, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E na véspera de Natal, você acompanha a exibição do espetáculo a partir das 10 horas da noite, na HIT TV. Vidas que eu quero que no dia 24, através dessa transmissão na HIT, desse especial de Natal, as pessoas ao assistirem, antes de ceiar ali com a sua família ou até sozinhas, elas ganhem essa reflexão. Não precisa ser igual, pode ser diferente, só basta deixar Jesus nascer no meu coração. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador e viverá tremendamente feliz. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.